A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor para todos os irmãos do IBAD e todos aqueles que nos ouvem, né? E têm apreciado aí e que apreciam a palavra de Deus, ok? O tema, a igreja já sabe, a excelência do ministério cristão, livro de teologia pastoral, unidade 1, capítulo 5, e a primeira lição. O perfil bíblico para o ministério pastoral. Vamos ver um pouco a respeito do perfil e qual que é a diretriz, né? Qual que é a base? É a Bíblia. Então, é um perfil bíblico, não é um perfil do homem, não é um perfil de uma organização. Perfil apresentado por Paulo. Paulo apresenta alguns perfis na sua trajetória, em algumas cartas. Ele fala sobre isso, né? Sobre o obreiro. Em Romanos ele escreve na carta para Timóteo, para os Efésios, e aí tem alguns conceitos aqui dentro desse perfil que Paulo escreve. O obreiro de Deus tem que ser irrepreensível, marido de uma única mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador. Segue um pouco mais à frente. Não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento, governante da própria casa, não neófito e que dá um bom testemunho. Por esses critérios, por esses conceitos, nós começamos a observar a importância de estar preparado dentro da obra de Deus. Aquele que conduz o corpo de Cristo, que é a igreja, ele realmente precisa ser experimentado. Não pode ser neófito, não pode ser contencioso. O homem de Deus que gerencia a obra de Deus, que cuida da obra de Deus, ele tem que ser equilibrado, moderado, reto, temente a Deus, né? E mais alguns pontos aí. A respeito de governar a sua própria casa, nós falamos na aula passada. Então, o homem de Deus, ele tem que ter sobre si uma estrutura para que o meu ministério seja desenvolvido, bem desempenhado. Eu preciso ter essa estrutura, toda essa estrutura. Eu preciso trabalhar nessa estrutura, né? Eu preciso trabalhar nesses conceitos. Se eu quiser ver uma igreja próspera, se eu quiser ser próspero espiritualmente, se eu quiser trazer e ver uma igreja saudável, então eu precisa começar em mim. Precisa começar no líder, precisa começar no corpo de obreiros. Nós não podemos cobrar o corpo de obreiro, o líder não pode cobrar da igreja, enquanto que muitas vezes o corpo de obreiros não está saudável, não está respondendo conforme deveria responder. Ou seja, embasado nas escrituras e através de comportamento. Porque ainda que eu tenha leitura, ainda que eu tenha conhecimento das escrituras, mas se eu não tiver o comportamento, então
a minha, a minha resposta diante da igreja vai ser de reprovação. Então, eu preciso ter um bom testemunho, ser equilibrado, moderado, sensato, pronto no ouvir, tardio no falar, seletar o seu vocabulário. Aí tem alguns outros, o 5.2 vai nos falar de outras qualidades apresentado por Paulo. Então, quando nós começamos a olhar esse conceito, nós vemos princípios. Eu não posso viver uma vida eclesiástica como obreiro de quem só prega, de quem tem os horários certos para pregar, do culto. É muito mais que isso. É vida, é comportamento, é atitude, é honestidade, é bom testemunho, é expressar uma qualidade de vida equilibrada diante do corpo de Cristo, que é a igreja. Aí vai nos falar aqui a respeito dessas qualidades, né, na caridade, tem que ser de boa fé, de fé e boa consciência, seguidor da palavra da fé e da doutrina. E a doutrina, não estou falando só no sentido organizacional, no sentido das regras de uma denominação, porque toda denominação traz algumas regras. E a igreja precisa se submeter a essas regras para que o corpo caminhe bem, para que não haja diversidade, para que não haja divisão. É preciso que haja uma consciência tanto da liderança quanto da igreja. Exemplo dos fiéis, fidelidade, né? Eu preciso ter fidelidade no meu horário do culto, eu preciso ter fidelidade para terminar o culto, eu preciso ter fidelidade com a igreja, eu preciso ter fidelidade na palavra e eu preciso ter comportamento fora e dentro da igreja. Persiste em ler, exortar e ensinar. Essa é uma qualidade de um obreiro. Como é que eu vou admoestar, como é que eu vou ensinar se eu não leio, se eu não busco? Certamente vai ser de baixa qualidade. A resposta diante da igreja vai ser negativa. E o obreiro que não busca, não tem todos, não busca esses conceitos, vai ter um sério problema, né, na interação com a igreja. A igreja vai reprovar. Não despreza o dom. Cuidado pessoal e doutrinário. Vai tratar um pouco mais desses assuntos. O 5.2, ainda para frente. Apartado dos homens corruptos. O homem de Deus, ele se aparta dos homens corruptos. Tem muitos homens de Deus que, a título de achar que vai estar evangelizando, ele se envolve com a corrupção. E aí nós precisamos tomar cuidado com isso também, com esse engano. Né? Piedade com contentamento, ou seja, não ser piedoso só porque a palavra falou, eu preciso expressar isso em verdade, eu preciso buscar de Deus se eu não tenho isso. Eu preciso buscar essa piedade, essa hospitalidade, né? Paulo relatou a respeito de ser hospitaleiro, e muitas vezes, nem sempre, nós somos hospitaleiros. Nem sempre. Existe uma resistência, algo que nós precisamos desenvolver, crescer, amadurecer. E isso leva o homem a uma espiritualidade, né? Leva o homem a uma santidade. Guardador do depósito da fé, imparcial, puro. Quando nós deparamos, quando o homem de Deus se depara com situações, ele não pode ser imparcial, ele tem que
gerenciar, às vezes, um conselho usando, às vezes, da parcialidade. E precisamos tomar cuidado com isso. E puro, ser puro de coração. Não ter nada no seu coração. Outras qualidades ainda: espírito de fortaleza, amor e moderação. Idôneo, tem que ser idôneo. Bom soldado. Aprovado perante Deus, e eu digo até perante a igreja, né? Foge dos desejos da mocidade. Sabedor das sagradas letras. Paulo vem falar aqui a respeito das escrituras. Então tem que ser maduro, tem que ser experiente. O homem de Deus que é aspirante e que foi colocado diante de uma obra, se ele não tiver preparado, se ele não tiver essa qualidade, certamente ele não vai desempenhar um bom papel, e com isso a igreja vai sofrer os embates. Então precisamos, o obreiro precisa ser preparado, e tudo isso você pode conquistar através da oração, da palavra, do jejum, da dedicação. Se não houver entrega, se não houver busca, o homem não consegue desenvolver, o obreiro não consegue desenvolver bem o seu papel diante da igreja. Outras qualidades ainda: prega, né, em tempo e fora de tempo, né, repreende e exorta, ser sóbrio em tudo, sofredor das aflições, fazedor da obra de um bom evangelista. Ou seja, aquele que busca, aquele que leva a palavra, aquele que resgata. E aí Paulo também fala um pouco a respeito de sofrer com as aflições. Ninguém gosta de sofrer. Né? Sofrer é ruim, né? Sofrer é prejudicial. Mas Paulo ainda fala assim, ser sofredor das aflições. É porque Paulo sabia. E Paulo ensinava Timóteo e ensinava nas cartas a respeito da aflição que a igreja estaria passando na terra. Esse aqui eu já passei. Aí vamos falar um pouco do perfil, o perfil apresentado por Pedro. Vamos falar um pouco a respeito do perfil apresentado por Paulo, e agora nós vamos falar do perfil de um obreiro apresentado por Pedro. Ele fala sobre apacentar o rebanho de Deus, né? Ele deve ser um apacentador, o que leva o alimento, o que guarda, o que aconchega. Cuidar do rebanho, não por força, mas voluntariamente. A obra de Deus, ela não se faz por força e nem por violência, né? A obra de Deus se faz por voluntariedade. Eu preciso entender o meu chamado e eu preciso me posicionar diante de Deus e diante do ministério. Nem de torpe ganância. Mais alguns pontos aqui. O perfil de um obreiro, segundo Pedro, coloca aí no item 5.3, tem que ser de ânimo pronto, não pode ser aborrecedor, né? Deus, quando falou para Moisés construir o tabernáculo, ele mandou Moisés ir no meio de Israel trazer as ofertas voluntárias, porque Deus não queria ninguém reclamando para ele de que teria dado um dinheiro, tinha dado a oferta, ou tivesse reclamando para a liderança que ele participou, né? Então, Deus, ele quer a oferta, e é uma oferta voluntária, uma oferta de coração. O homem precisa se doar. O homem precisa
se posicionar e se entregar na obra de Deus, servindo de exemplo ao rebanho, recompensa incorruptível e coroa de glória. Ele vai falar também um pouco sobre isso, né? Que é o perfil apresentado por Pedro, servindo de exemplo. Paulo escreve para Timóteo para ele ser o exemplo dos fiéis. Ele está falando de comportamento. Como que a igreja vai receber a palavra de Deus, a divina palavra de Deus, como que a igreja vai ser alimentada se ela se depara com uma liderança corrompida. Uma liderança que não tem o perfil de Deus, que não é equilibrada, né? Vai ser complicado. E aqui, finalizando mais essa parte, aí está o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, a nossa referência. Aqui nesse vídeo, nessa página aqui, estou apontando o núcleo de debate, né, no canal do YouTube, o e-mail, tem o site do IBAD também, eu estou colocando aí para aquele que desejar, né, buscar mais informações. Aí o núcleo do IBAD de Glória no Facebook, cuidado aí pelo evangelista Fernando. E é isso, eu vou finalizando aqui. É importante você que está nos ouvindo, que você dê um like para nós, é importante. Para nós mantermos o canal, para nós desenvolvermos essa obra de Deus. Eu deixo a minha saudação aqui, deixa um like lá, se inscreve e participa aí, coopera conosco nesse trabalho. Ok? A paz do Senhor para todos. No nome de Jesus e até a próxima aula. Em nome de Jesus.